E esses 16 encontros, a pessoa tem que ter 75% de frequência. Como é que a gente vai... Isso, logicamente, para quem quiser o certificado. Quem não quiser, não tem problema. E aí a gente quer ver... Nós já temos uma lista de todos os participantes, com nome. Alguns estão ainda sem o nome completo, mas nós já temos. Então, quer dizer, a sua presença aqui já está sendo computada, ok? Então, quem não veio, quem não está presente, vai receber um F que faltou. Então, quer dizer, você tem aí 75% de presença para você receber o certificado. A Faculdade Unida, um certificado reconhecido pelo MEC, vai ser um certificado de 24 horas aula. Então, a Faculdade Unida está fazendo isso conosco e nós vamos fazer isso. E isso aí foi uma coisa muito boa para dar uma melhoria na qualidade, e também na presença. A gente sabe que os nossos preletores aí são todos muito bons, mestres, doutores e pastores. Isso aí é uma coisa legal. Gente que também vai falar o nosso coração. Não apenas a nossa mente, mas também ao nosso coração. Então, é essa a nossa proposta. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer pelo WhatsApp, no privado, porque agora nós já temos aí 10 minutos, já temos 75 pessoas, nós vamos dar início à nossa mentoria, agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo também pela vida do pastor Ricardo, um amigo com quem eu tive a honra de estudar no primeiro ano de teologia. Eram debates assim, debates maravilhosos, aquela turma lá em Recife. Depois nós nos separamos e a pandemia nos achou. Né? A pandemia nos fez encontrar Deus é maravilhoso. E eu queria, assim, agradecer muito ao Ricardo pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Ricardo é um dos caras que me animou muito a começar essa mentoria e ele vai nos ajudar em 3 oportunidades. Hoje e mais 2. Então, somos, assim, muito gratos ao Ricardo, né, para toda a sua formação, escritor, acho que a melhor formação dele é amigo. Ele é um grande amigo, essa talvez seja a melhor formação. Então, eu vou pedir ao Ivan José. Querido Ivan, por favor, faça uma oração para nós iniciarmos. E aí, depois da oração do Ivan, o Ricardo está com a palavra. Ok, gente, bom dia, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de nós. Muito bom estar aqui nesse grupo, nessa mentoria, e com grande expectativa de que Deus ministre graciosamente aos nossos corações. Vamos orar. Senhor amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, por essa oportunidade, por esse projeto que está se iniciando agora, startando nesse momento, que o Senhor Deus possa usar poderosamente e graciosamente aqueles que foram convidados para ministrar nesses dias, que o Senhor Deus possa usá-los de conformidade com a tua vontade, que haja a unção de Deus sobre eles e sobre nós que estaremos ouvindo e participando. Pedimos que o Senhor Deus abençoe
administradores do grupo, o coordenador, e que todos nós sejamos igualmente abençoados para a louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, não precisa dizer que o seu microfone tem que estar, né, mutado. Se não tiver, alguém vai mutá-lo. E apenas o microfone do Ricardo fica liberado para falar. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Uma alegria tê-lo aqui. Ricardo, como são 9h13 aqui no meu relógio, você tem tranquilamente até as 10h15 para falar, ok? Hoje, como é o primeiro dia, a gente vai se estender aí mais uns 15 minutos. Então, você tem até as 10h15, 10h10, e a partir daí a gente tem meia hora de perguntas e respostas. Beleza? Fique à vontade, querido. Muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui participando contigo e com todos os irmãos e irmãs aqui deste encontro. A paz de Cristo esteja com vocês. Eu espero que esse seja um momento frutífero para nós. E começo me apresentando. Meu nome é Ricardo Quadros Gouveia, eu moro no Canadá, sou pastor da igreja Faith Reformed Church em Fort Erie, que pertence à Reformed Church in America, a igreja reformada na América. Quando se diz na América, é uma referência a uma denominação binacional. Ela cobre tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, onde eu vivo. Uma igreja pequena, uma denominação pequena, com mais ou menos 2.000 igrejas, espalhadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Bem, eu agradeço o interesse e a atenção de todos. E o meu tema, a piedade resgatada, precisa de uma explicação. Não é? Por que piedade? Piedade é uma palavra que tem múltiplos sentidos. Ela significa, para alguns, religiosidade. Ser uma pessoa piedosa é ser uma pessoa religiosa, mas mais do que isso, uma pessoa comprometida, uma pessoa devota. E é claro que é isso que nós precisamos, resgatar a devoção. E, no entanto, se você acha que está tudo bem como está, então é evidente que as minhas palavras não farão muito sentido para você. Né? E se você não acha que tudo está bem como está, eu acho que eu também poderei desapontá-lo, porque talvez eu não diga nada de novo. Afinal de contas, eu sou um cristão, declaro isso abertamente e sou comprometido com o fundamento da fé cristã, que é o nosso texto fundante, a Bíblia. De modo que o que eu vou dizer para vocês nada mais é do que aquilo que vocês provavelmente já conhecem. Mas eu vou tentar apresentar em uma nova luz a fé cristã e a verdade bíblica. Uma verdadeira devoção, um verdadeiro compromisso com a verdadeira religião, como diz lá em Tiago, né? A verdadeira religião. Tresqueia é a palavra. Num certo sentido, também piedade pode ser entendido como espiritualidade. Essa palavra é semanticamente carregada, ela é muito ambígua. E, por isso, ela traz muitos problemas, utilizar o termo espiritualidade. Eu prefiro falar piedade, porque piedade é um termo bíblico. Espiritualidade não é um termo bíblico. Mas é evidente que a verdadeira piedade cristã implica em aquilo que a gente chama de espiritualidade
no sentido bíblico do fruto do Espírito, de estar cheio do Espírito Santo, de manifestar na sua vida o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a lealdade, o domínio próprio. Espiritualidade é, biblicamente falando, a manifestação da presença do Espírito Santo, o que implica, segundo Romanos 15:13, em viver cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz. Essa alegria que é espontânea e independentemente das circunstâncias, vem de dentro para fora, essa paz que significa uma tranquilidade, uma calma, independentemente das circunstâncias. Isso é o que a gente identifica, não é, como espiritualidade, e que está incluída, não é? Essa ideia de espiritualidade bíblica está incluída na ideia de piedade. Infelizmente, hoje nós vemos muitos cristãos que não manifestam essa piedade, esta espiritualidade. Particularmente, não manifestam a terceira noção básica desse conceito de piedade, que é a misericórdia, compaixão. Piedade também é sinônimo de compaixão, não é? Por quê? Porque não existe nenhuma atitude mais fundamental da verdadeira piedade, essa piedade que queremos resgatar, do que a compaixão. E a compaixão universal. Compaixão para com todos, inclusive para com todas as criaturas. Essa compaixão, esta misericórdia, que está presente como fundamento, inclusive por toda a Bíblia, misericórdia quero, não sacrifícios, não é? Diz o Evangelho. Também em Isaías, capítulo 1, aprendei a fazer o bem, deixai de fazer o mal, depois sim preste culto a Deus. Então, esta ideia de ter misericórdia, de ter compaixão, é essencial para a piedade cristã. Eu iria mais longe e incluiria o conceito de empatia. O psicopata é incapaz de sentir empatia, mas ele pode ser uma pessoa religiosa, não é? Há psicopatas extremamente religiosos, inclusive líderes de seitas, não é? E líderes de igrejas também. Mas é preciso lembrar que um verdadeiro cristão, ele manifesta empatia. Isso é, ele se coloca no lugar do outro. Ele trata o outro como ele gostaria de ser tratado. Ele faz para com o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito a ele. Isto, que é a regra de ouro, é essencialmente empatia. É sentir-se de alguma forma conectado a todas as pessoas e a toda a criação. O ser humano, ele é parte da criação. Cada um de nós, cada indivíduo é parte da criação de Deus. E por isso nós estamos relacionados a toda a criação e particularmente a todas as pessoas. É um equívoco a ideia de que a eleição nos desconecta das pessoas que supostamente não são eleitas. Nós somos todos criados por Deus e temos uma responsabilidade de sentir empatia para com todas as pessoas. Na verdade, Cristo é a manifestação da empatia de Deus para com a humanidade. E nós precisamos também aprender no discipulado cristão a termos empatia em relação aos outros. E, portanto, sermos perdoadores, em vez de sermos condenadores.
Portanto, sermos pessoas que servem, que cuidam, que ajudam, em vez de sermos pessoas cruéis. E, no entanto, nós temos visto no cristianismo a manifestação da crueldade, a manifestação da condenação. Isso se tornou comum no meio evangélico. E a manifestação de um espírito de cisânia, de rejeição, de exclusão. É preciso reverter isso. É preciso resgatar uma piedade em que nós estamos prontos para a hospitalidade. Hospitalidade não é servir cafezinho para as visitas que chegam à sua casa. Hospitalidade é estar aberto para o outro. É ter seu tempo, a sua disposição de ouvir, de atender o outro. Então, nós estamos falando de piedade nesse sentido, de devoção verdadeira, de espiritualidade e de empatia ou compaixão, que é sofrer junto com o outro. Tanto a palavra pathos quanto a palavra paixão, base a palavra grega pathos, tanto de empatia quanto de compaixão, significa aprender a sofrer o sofrimento do outro. Então, eu repito a pergunta: a piedade precisa de resgate? Eu escrevi um livro chamado A Piedade Pervertida. E agora estamos trabalhando no conceito de piedade resgatada, que é, digamos assim, a segunda parte, não é, desse processo. Na verdade, no livro A Piedade Pervertida, eu já apresento, ele é propositivo, eu já apresento a alternativa. É um manifesto antifundamentalista, e ali eu apresento um programa de 10 pontos de substituição de atitudes fundamentalistas por atitudes que representam uma piedade genuína. Então, ali aquele livro não é um livro inteiramente de denúncia e exposição. É também um livro propositivo, apresentando qual é a verdadeira piedade que deve substituir aquela que se perverteu. Mas, basicamente, é um manifesto antifundamentalista, porque a piedade pervertida é a piedade que foi construída a partir do surgimento do movimento fundamentalista no começo do século XX, um movimento que é fundamentado no medo da modernidade, o medo do avanço, do desenvolvimento da ciência, do surgimento de novas ideias científicas, do avanço dos estudos críticos, acadêmicos, da própria história da produção do texto bíblico, o exame crítico, literário, histórico das escrituras, promoveu o surgimento desse movimento de recrudescimento de posturas teológicas ultraconservadoras, que nós chamamos de fundamentalismo. O movimento fundamentalista, por ser um movimento fundamentado no medo, ele é belicoso, ele é um movimento agressivo. A característica do fundamentalismo, que é um termo das ciências da religião, que rompe todas as fronteiras credais, não é? Porque ele se manifesta em todas as religiões. A característica do fundamentalismo é acreditar que a violência verbal, violência de todas as suas formas, né? Todas as formas de matar, pode ser parte da piedade. Então, o fundamentalismo se caracteriza, entre outras coisas, pelo sectarismo. Ele separa o indivíduo do diálogo com outros cristãos que têm diferenças doutrinárias e
e práticas, de prática eclesiástica e de piedade pessoal. Isto leva à sectarização. Há muitas igrejas hoje em processo de sectarização, igrejas que estão deixando de ser igrejas e se tornando seitas, porque elas acham que só elas têm a verdadeira doutrina e as outras denominações estão erradas. Talvez até não estejam, digamos assim, no caminho da salvação. Então, isto é terrível. Eu fico com C.S. Lewis e muitos que propõem que é fundamental manter o mero cristianismo como base para a nossa vida. Isto é, o cristianismo puro e simples, aquele que torna o aspecto essencial presente em todas as manifestações da fé cristã, independentemente das diferenças que são legítimas e respeitáveis, a essência torna-se fundamental e, portanto, o diálogo interdenominacional se torna possível. E a comunhão com cristãos de outras denominações, de outras tendências, de outras tradições, esse diálogo se torna possível. Lembremos que diálogo não é uma sequência de monólogos, como se fosse uma guerra de trincheiras. O diálogo significa estar aberto para ouvir, para aprender com o outro, que pensa diferente. Outro dia, eu sugeri um livro para uma pessoa ler e ela me disse, eu parei de ler o livro, eu perguntei por quê. Ela falou, porque eu não concordei com algo que o autor disse. Eu falei assim, mas você parou de ler porque ele disse algo com que você não concordou? Então você só lê aquilo que você concorda? Então como você vai aprender? É preciso aprender a dialogar, portanto, não é? É preciso aprender de novo a ler. Significa confrontar-se com ideias que não são aquelas que você já tem. É uma pena que nesse tempo nosso de polarização e radicalização, um tempo difícil que nós estamos vivendo, as pessoas só se alimentam daquilo que elas já concordam, já aceitam, e assim vão se recrudescendo nas suas posturas. A gente deve sempre se lembrar que dialogar e ler autores que você, a princípio, não concorda, não significa que você é obrigado a concordar. Você pode manter as suas posições. Na verdade, ler autores que pensam diferente de você são um exercício para você verificar se você tem condições de justificar as suas posições perante esse desafio, perante esta contradição daquilo que você já pensa. Mas é possível também que você questione e repense as suas posturas. Nós precisamos lembrar que a verdadeira fé, ela é inabalável, independentemente daquilo que se lê, mas ela pode ser retrabalhada. Quem perde a fé, na minha opinião, é muito bom que perca, porque não era a verdadeira fé, era uma fé baseada em crenças e não na confiança plena em um Deus redentor. Então, é preciso que a gente esteja aberto, não é? E não sectariamente fechados nas nossas posturas. Uma das características do fundamentalismo é que tudo pode se tornar fundamento.
e se torna, com o tempo, o fundamento. Entendi. Quanto mais a gente cresce no fundamentalismo, mais a gente vai percebendo que o fundamento desce até as capilaridades das crenças e das posturas e das práticas. E nada mais se torna negociável, nada mais é considerado secundário, tudo é considerado essencial e começa assim então o processo de sectarização. Além disso, é preciso dialogar com a cultura, né? O cristão ele tem a obrigação de ser o sal da terra. Portanto, ele não pode se ver como inimigo do mundo. Na minha opinião, a piedade resgatada passa por uma percepção de que evangelho e cultura existem em tensão dialética. Sempre foi assim, desde os tempos bíblicos. O evangelho, ele se insere na cultura para transformar a cultura. Ele não está em oposição à cultura. Quando eu falo cultura, eu me refiro a tudo. À filosofia, às ciências rígidas, às ciências sociais. Eu me refiro à arte, a tudo aquilo que forma a cultura de um povo e a cultura ocidental. Quando nós não dialogamos com a cultura, não dialogamos mais com a academia, porque passamos a considerar tudo como oposição, tudo como perigoso para o cristianismo, então isso se torna um sectarismo em relação ao mundo, em relação à cultura. E isso é muito ruim. E impede a verdadeira piedade, porque impede que a gente possa ser uma influência. Então, esse diálogo deve existir a nível individual, deve existir no nível eclesial e deve existir também no nível cultural. Só assim o cristianismo, tendo algo a dizer à sociedade, que não implique em um discurso antitético. Vocês vão perceber que a minha oposição é claramente contra o chamado neopuritanismo, e o que é uma manifestação do fundamentalismo dentro do calvinismo, e o reconstrucionismo, que é um subproduto do neopuritanismo e que implica em uma política, uma atitude política de conquista do poder e instalação de uma teocracia, que na verdade é uma eclesiocracia. Então, esse neopuritanismo que gerou o reconstrucionismo que nós estamos vendo hoje em vários países, se caracteriza por isso, né? Uma total falta de discurso com a sociedade que não seja um discurso antitético. Esta ideia do discurso antitético é marca da filosofia neocalvinista do neopuritanismo e do reconstrucionismo, que são manifestações contemporâneas do fundamentalismo. O movimento fundamentalista tem mais de 100 anos, mas ele continua evoluindo na direção da destruição da igreja e da destruição da fé cristã. Nós precisamos recuperar a piedade, resgatar a genuína piedade por meio do discipulado cristão, por meio do seguimento de Cristo. O fundamentalista não sabe o que fazer com Cristo, porque a pessoa de Jesus incomoda. Não há nada na vida, nas palavras de Jesus, que interesse à piedade pervertida.
ela é calcada apenas em um Cristo abstrato, que faz parte do sistema doutrinário, mas não do Jesus dos evangelhos. Então, nós precisamos resgatar Jesus Cristo como mestre, aquele de que nos fala, e que nos falam os 4 evangelhos. E nós precisamos, assim, reconstruir uma ética cristã que seja baseada na presença de Cristo em mim. Já não sou eu quem vivo, diz Paulo, Gálatas capítulo 2. Cristo vive em mim. Isso significa mais do que cristianismo. Isso significa aquilo que alguns teólogos chamam de cristicidade. Né? Cristicidade significa viver a vida de Cristo. Manifestar Cristo na sua vida. Como diz um cantor norte-americano, um evangélico, eu preciso me tornar um homem invisível para que as pessoas, quando me olhem, vejam a Cristo. Esta é a verdadeira piedade. A piedade da presença de Cristo em mim. E, infelizmente, isso não interessa a este movimento de piedade pervertida que abandona totalmente uma fé centrada em Cristo. Eu sei que existe muita conversa sobre cristocentrismo, inclusive a partir de neopuritanos. Existe, neste momento, está marcado, eu vi um cartaz de um grupo de líderes neopuritanos que estão falando que o evento é sobre o retorno a Cristo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós precisamos distinguir entre aquilo que é dito e os slogans e os títulos e aquilo que realmente está sendo apresentado no discurso. Então, esse senso, esse discernimento é muito importante. Repare que quando se fala em pregação cristocêntrica, no movimento neopuritano, o que se pretende é combater a pregação antropocêntrica, centrada no homem, que eles acreditam ser a marca da pregação dos movimentos carismáticos, dos movimentos pentecostais. Mas a pregação neopuritana não é cristocêntrica. Ela é teocêntrica. Então, nós precisamos aprender a sutileza dessa distinção. A teologia neopuritana, ela é teocêntrica e a sua pregação também. Porque Cristo é pensado secundariamente em relação a Deus. Mas não é assim que a patrística nos ensina. Não é essa, na minha opinião, a tradição cristã desde as origens. Aliás, desde o Novo Testamento, que nos ensina que o conhecimento de Deus perpassa pela pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 1. Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Jesus, no Evangelho de João, diz: para conhecer a Deus é preciso conhecer a mim, em resposta a Filipe. Então, nós precisamos lembrar, resgatar essa verdadeira piedade que pensa Deus a partir de Cristo e que não tenta encaixar Jesus Cristo num monoteísmo centrado na figura de Deus, um Deus que independe de Cristo. Quando fazemos isso, o cristianismo se torna uma forma de monoteísmo, assim como o judaísmo e o islamismo. Mas o evangelho não é isso. O evangelho não é uma forma de monoteísmo. Talvez o evangelho não seja sequer uma religião chamada cristianismo.
o Evangelho é Cristo, que significa o perdão de Deus, que significa a justificação, que significa a santificação, que significa que religiões não são sequer mais necessárias, uma vez que a graça de Deus desceu até nós, na pessoa de Cristo. Então, para explicar o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é preciso começar com Cristo e depois pensar a doutrina de Deus. É preciso começar com a pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, não se trata do falso cristocentrismo dos neopuritanos, mas de um verdadeiro cristocentrismo em que a minha relação pessoal com Deus e a nossa relação coletiva enquanto igreja com o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo é a base de toda a reflexão, inclusive a nossa reflexão sobre Deus. A partir daí, concluiremos que Deus tem que ser entendido como Deus de amor, como Deus de perdão, como Deus de compaixão, como Deus que, num certo sentido, se manifesta pró-humanidade em Cristo. Portanto, nenhuma religião que seja anti-humana pode ser considerada genuinamente cristã. É preciso, sim, focar no ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Cristo. Então, é preciso abandonar uma dupla perversão que ocorreu com a eliminação de Cristo da nossa teologia no mundo evangélico, devido à influência deste movimento perverso que é o fundamentalismo teológico. Qual é essa dupla perversão? Primeiro, a substituição de Cristo pela Bíblia. Repito, a substituição de Cristo pela Bíblia. Essa não é a posição bíblica. Na Bíblia, Cristo é a palavra encarnada. Mas na teologia comum hoje entre os evangélicos, a Bíblia é a palavra de Deus e é o enlivramento de Deus. É o Deus em forma de livro. Portanto, a nossa teologia evangélica se tornou uma teologia herética em que negamos a encarnação do Verbo e afirmamos a enlivração do Verbo divino. A Bíblia não concorda com isso. A Bíblia aponta para Cristo, a palavra encarnada, e ela é a palavra de Deus escrita, segundo João Calvino, porque ela aponta para Cristo. É por causa disso que ela é a palavra de Deus escrita. E é por causa disso que a nossa palavra do púlpito é a palavra de Deus pregada. Porque é a pregação de Cristo. É a pregação que aponta para Cristo. Por isso é a palavra de Deus pregada, porque Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então não se pode substituir Cristo pela Bíblia. Talvez vocês não estejam convencidos, mas quero lhe sugerir que a pregação e a teologia evangélica têm proposto a Bíblia como mediadora da relação com Deus. Se eu quero ter uma relação com Deus, ela tem que ser mediada pela Bíblia. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a Escritura é útil. Não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a instrução, para a admoestação. 2 Timóteo 3,16. Mas eu pergunto a vocês, se ela é útil, então ela é um instrumento
que nós devemos usar, mas ela não é um fim em si mesma, não é? Então a Bíblia, graças a Deus pela Bíblia, a Bíblia ela é maravilhosa. É a palavra de Deus escrita que aponta para Cristo do Gênesis ao Apocalipse. Mas o centro da nossa fé e a mediação com Deus não se dá pela Bíblia. Se dá pelo Cristo ressurreto. O Cristo vivo. É preciso buscar uma comunhão com Deus por meio de Cristo e não por meio da Bíblia enquanto mediadora. Isso é, a Bíblia deslocada para a condição de Cristo. Bom, se isso não bastasse, exatamente, João 5, 39, 40 diz exatamente isso, que Jesus, inclusive isso é usado pelos fundamentalistas para dizer, tá vendo? Jesus mandou ler as Escrituras, examinar as Escrituras, isso mostra a centralidade da Bíblia. Mas é um equívoco, porque o que Jesus está dizendo ali no Evangelho de João é justamente que os fariseus estavam excessivamente apegados ao texto da lei. E ele diz, examine as Escrituras com mais cautela e vocês verão que as Escrituras falam de mim. E é isso que nós precisamos fazer. O fundamentalismo faz com que a gente perca o interesse pela Bíblia. A Bíblia fica deixada de lado, ninguém mais a lê. Por quê? Por causa da segunda parte dessa perversão. Para que ler a Bíblia se eu já tenho o resumão, que é o sistema de doutrinas? Isso é o dogmatismo. Porque além de trocar Cristo pela Bíblia, o mundo evangélico também resolveu, por influência do fundamentalismo, trocar a Bíblia pelo sistema doutrinário. Isso é, o sistema doutrinário é que é inerrante. É o sistema doutrinário é que é infalível. Isso é, a interpretação humana de uma certa tradição. A sua leitura da Bíblia. Não é? Não há nenhum problema em afirmar a inerrância da Bíblia, desde que nenhuma interpretação humana da Bíblia seja considerada inerrante e infalível. E é isso que o fundamentalismo faz, por meio deste elemento, que é o dogmatismo. O sistema doutrinário resume a essência do ensino bíblico. E aí eu não preciso mais da Bíblia, não é? Eu já sei o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina aquilo que o sistema doutrinário diz. E isso é um equívoco, porque a Bíblia precisa ser sempre reexaminada. A pesquisa acerca da Bíblia, das línguas em que a Bíblia foi escrita, o contexto histórico em que os textos foram escritos, tudo isso continua sendo sempre reexaminado. É um estudo que nunca acaba. Portanto, a nossa compreensão do sentido do texto bíblico também precisa ser sempre repensado ou repensada. A Bíblia, portanto, ela é um abismo inesgotável e não podemos chegar a exegemas, a explicações definitivas do sentido do texto bíblico. Mas continuar diuturnamente a fazer exegese. Isso é, continuar o exame das Escrituras, para aprender mais e mais sobre qual é o sentido do texto e qual é a lição que ainda não enxergamos. Isto, sim, faz com que a minha
piedade baseada na relação com Deus, mediada pela pessoa de Cristo, num discipulado cristão genuíno, no serviço, no diálogo, então aí sim, escapando tanto da bibliolatria quanto do dogmatismo. Então alguém me disse certa vez, não, o senhor odeia as doutrinas? Eu disse, de forma alguma. Eu estudo isso a minha vida toda. Como é que eu odeio as doutrinas? Não, eu apenas as coloco no seu devido lugar. Quer dizer, as doutrinas, elas são instrumentos, não é? Fluidos, historicamente fluidos, porque eu preciso ter consciência histórica, entender que as doutrinas foram surgindo através da história e por que elas surgiram. A partir de que contexto histórico, a partir de que controvérsia filosófica. Porque a reflexão acerca da Bíblia e a construção teológica sempre se dá para e passo com o desenvolvimento das ideias filosóficas, que servem de estrutura matricial metateórica a partir da qual se faz a teologia. Então, a teologia ela tem que ser considerada sempre debatível. Foi-se o tempo, como no século XVII, em que era preciso que as igrejas definissem com muita clareza, por meio de confissões de fé e catecismos, qual era a doutrina exata que nós acreditamos. As igrejas protestantes precisavam disso naquele momento, porque estavam sendo condenadas pela Igreja Católica Romana como heresias. Era preciso esclarecer qual era a diferença e qual era a compreensão das Escrituras que fazia daquela denominação protestante uma igreja com toda a legitimidade. Eu não condeno o período confessionalista pelo que fez. Faz sentido dentro do seu contexto histórico, mas nós não estamos sendo chamados por Deus, vocacionados por Deus, para sermos cristãos do século XVII, na Europa do século XVII, e sim, somos vocacionados por Deus para sermos cristãos no Brasil do século XXI. E isto significa que há uma necessidade diferente, é um momento diferente, não há mais necessidade de nós confundirmos crenças com fé. As pessoas, infelizmente, pensam que fé significa crer, quando, na verdade, fé significa fundamentalmente confiar em Deus. Quando Jesus diz aos discípulos, homens de pouca fé, ele não está dizendo que os discípulos têm poucas doutrinas ou que eles têm pouco conhecimento doutrinário. Ele está dizendo que eles têm pouca confiança em Deus. Quando Jesus diz a tua fé te salvou, ele não está dizendo que aquela mulher, aquele homem foram salvos porque obtiveram clareza nas suas crenças doutrinárias. Ele estava dizendo que eles foram salvos porque confiaram em Deus. Ousaram confiar radicalmente em Deus e andar sobre as águas. Fé é, acima de tudo, confiar em Deus, segurar na mão de Deus e seguir adiante. E não crenças doutrinárias
subscrição doutrinária. Tem gente que pensa que a salvação se dá pela subscrição doutrinária da doutrina da salvação pela graça mediante a fé. A Bíblia diz que a salvação, Paulo diz, se dá pela graça mediante a fé, não pela subscrição da doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Parece confuso o que eu estou dizendo. Difícil de compreender, mas não é. É a diferença entre algo real e algo abstrato. A diferença entre o prático e o teórico. Salvação pela graça mediante a fé é algo concreto. Salvação pela subscrição doutrinária, da doutrina da graça, da salvação pela graça mediante a fé. Isso é algo abstrato. É apenas teórico. Tem a ver com o pensamento, não tem a ver com o coração, não tem a ver com a alma. Então, ter fé é saltar nos braços de Deus, é confiar em Deus, independentemente de crenças, porque as crenças têm a ver com tradições humanas. Mas a fé é uma realidade universal e eterna. É confiar em Deus. Basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu acho que mais importante do que a minha fala é a nossa conversa a partir de perguntas e respostas que tem início agora. Eu espero que eu tenha sido claro. O meu interesse não é polemizar, não é criar controvérsias, mas é ajudá-los. Caso vocês estejam vivenciando um momento de crise, ao ver o que está acontecendo com as igrejas, assim como eu vivi, e busquei repensar a minha fé para entender melhor o que significa para mim ser cristão. Portanto, reitero, acredito no resgate de uma genuína piedade cristã para além desse discurso maculado pela tradição fundamentalista que tomou conta do mundo evangélico brasileiro hoje. E tenho esperança que que um redimensionamento da piedade cristã em direção a Cristo, em direção ao resgate de uma piedade que é calcada na compaixão, que é calcada no amor, que é calcada no serviço, possa nos auxiliar para um futuro melhor para o cristianismo brasileiro, para o mundo evangélico brasileiro. É isso, Paulo. Agora eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma pergunta. É claro que eu estou pronto a dialogar com vocês. Valeu, Ricardo. Muito obrigado aí por essa fala. Nós vamos fazer da seguinte maneira, galera. O Marlon Marques, ele está pedindo para fazer uma pergunta. E aí, a pessoa que quiser fazer uma pergunta, se inscreve aí no chat. Ok? Então, pela ordem, a gente vai começar com o Marlon e depois, quem quiser, vai poder fazer essa pergunta diretamente aí, sem passar por mim. Mas se inscreva aí no chat e diga que você quer fazer uma pergunta, já deixe sua perguntinha aí pronta. Tá bom? Então, como o Ricardo disse, a conversa é muito legal, é muito gostosa. E aí o Marlon, por favor, depois o William e depois o Luan e o André Brito. Então vamos parar por aí, essas quatro aí.
a Renata Arruda. Então, essas 5 pessoas. Então, vamos lá, Marlon. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, professor Ricardo. Muito bom ouvir a sua palestra sobre piedade cristã. Gostei dessa ênfase, né, sobre o termo mais adequado, bíblico, né, piedade, ao invés de espiritualidade, dentre outros temas. A minha pergunta é relacionada à sua pertinente fala sobre o movimento neopuritano que tem, né, crescido muito aqui no Brasil. Eu acompanho os seus livros, li o Piedade Pervertida, o lado bom do calvinismo, né? E me interessei bastante. Eu sou de tradição wesleyana, sou pastor da Igreja Metodista Livre, mas gosto muito do aspecto da teologia reformacional de Kuyper, Doiver, né? Inclusive, tem um livro publicado pela Cultura Cristã, que é A Visão Transformadora, que é publicada, que foi escrito tanto por um metodista livre, né, o Richard Middleton, quanto um reformado, né, do Brian Walsh. Então dá para trabalharmos nessa perspectiva kuyperiana, wesleyana, né, de transformação social. Kuyper e Wesley sempre enfatizaram, né, essa questão transformacional da sociedade, né, com uma piedade bem, né, visível. E eu sei também que o senhor foi responsável por trazer o Kuyper e Doiver, né, assim, trazer um pensamento conhecido, né, torná-los conhecidos aqui no Brasil, que hoje é bem, né, eles são bem conhecidos, né? Há editoras que publicam os livros deles, já tem bastante material deles aqui em português e está sendo lançado mais aí. Isso graças ao seu empenho ter escrito, há uns mais de 20 anos, tem um artigo seu, né, pela Fides Reformata, né? Se calvinistas também pensam, né, alguma coisa assim, o título, né? Enfim, será que, retornando ao pensamento de Kuyper e Doiver, eles entendidos mesmo de uma forma realmente, de uma cosmovisão que afeta todas as áreas, como o Kuyper disse, né, a soberania das esferas afetando a área da filosofia, da sociologia, né, das ciências, das artes, será que esse resgate do Kuyper e Doiver, bem entendidos, seria digamos assim, uma contenção desse neopuritanismo? Obrigado pela pergunta, Marlon. A verdade é que muito obrigado por reconhecer que eu fui o responsável por trazer estes autores para o olhar dos brasileiros. A minha intenção foi a melhor possível, mas hoje me arrependo. Porque a recepção de Kuyper e Doiver no Brasil deixa muito a desejar. Eles foram cooptados pelo movimento neopuritano e transformados em autores que enfatizam a antítese em relação à sociedade, a oposição de uma cosmovisão cristã, a ponto de serem hoje considerados autores que dão fundamentação ao reconstrucionismo, que é uma forma demoníaca de cristianismo. Então, eu tendo a me arrepender, mas claro que isso é apenas uma brincadeira, porque tanto Kuyper quanto Doiver não são nada disso que esses autores estão dizendo. São autores preocupados com as questões sociais e políticas, que buscavam, sim, ser uma influência positiva na sociedade. Veja que Kuyper é considerado um pioneiro da social-democracia na Europa, e não de movimentos fascistas ou fascistas cristãos, como ele tem sido feito. Nós, infelizmente, estamos assistindo uma recepção distorcida, tanto de Kuyper quanto de Doiver. Agora, dito isso, eu gostaria de esclarecer, Marlon, o seguinte.
Eu sou adepto da seguinte ideia: todas as ideologias precisam morrer. Então, eu não acredito que a filosofia reformacional de Doivert seja uma panaceia que pode resolver os problemas da piedade cristã que precisa ser resgatada hoje no mundo evangélico. Não. A filosofia reformacional de Doivert tem grande valor e ela pode ser um instrumento útil para a recuperação da piedade, como eu anseio. Mas não é ela mesma a solução. Quando eu digo todas as ideologias devem morrer, é porque as ideologias em geral tendem a se tornar ídolos do coração e da mente. E as ideologias podem ser tanto políticas, quanto culturais, quanto religiosas. E o fundamentalismo, particularmente o reconstrucionismo, são ideologias cristãs. E a ideologia, ela tende a ocupar o lugar de Deus na mente e no coração do homem. Isso pode ser também uma ideologia filosófica. Então, eu não acredito que haja nenhuma filosofia, seja ela cristã ou não, que deva ocupar o lugar de Cristo no coração do cristão. Em outras palavras, ideias, sim. Ideologias, não. Isso é, vamos estudar filosofia, vamos aprender com as escolas filosóficas, vamos aprender com Doivert e a filosofia reformacional, porque ela tem muito a nos ensinar, até porque é uma filosofia cristã. Mas não vamos endeusar nenhuma filosofia, porque isto seria contra a verdadeira piedade que eu estou propondo. Nenhuma filosofia, nenhuma ideologia tem as respostas para a verdadeira vida cristã. Então, Marlon, Doivert é um pensador que vale a pena estudar, assim como muitos outros. Mas nós devemos sempre lembrar que são seres humanos falhos, contextualizados histórica e culturalmente, e que, portanto, têm seus limites. E, inclusive, os limites de pertencer a um determinado tempo. Então, sim, essa escola de pensamento pode nos ajudar, mas não é a solução. E, principalmente, quando ela é apresentada de forma distorcida, como está acontecendo no Brasil, com a finalidade de dar bases ao reconstrucionismo, que hoje tem um envolvimento político claro no Brasil com o governo. Creio que essa é a minha resposta. Obrigado. Boa, Ricardo. Valeu. O Stanley. Gente, eu estou seguindo uma ordem aqui. Eu sei que várias pessoas pediram pergunta. Então, assim, eu vou pedir tanto que a pergunta seja feita de maneira bem objetiva e que o Ricardo tenha aí o tempo que ele acha que tem para responder, para ver se a gente pode mais e mais pessoas perguntarem. Valeu? Vamos lá, Stanley, sua pergunta. Liga seu microfone. Pronto. Pastor Ricardo, eu estou, como disse aí no bate-papo, eu estou maravilhado com o ensino, chocado o novo entendimento bom a respeito de Cristo e das Escrituras. E eu quero fazer uma pergunta a respeito do movimento fundamentalista ou neopuritano na igreja brasileira. Apesar do senhor estar aí no Canadá, eu sei que o senhor acompanha
a igreja brasileira. Eu sei que o senhor tem conhecimento a respeito da IPB. E a pergunta qual o risco que o senhor vê que a Igreja Presbiteriana do Brasil, agora falando como presbiteriano, tem muitos irmãos aqui no grupo que são, se não me engano, a maioria são presbiterianos. Qual o risco que a IPB corre hoje com o crescimento do neopuritanismo, esse neopuritanismo que vem assim mascarado, ele vem de certa forma assim trazendo para si o título ou nós somos a solução para o problema da igreja hoje, nós somos a solução contra o pentecostalismo, nós somos a solução contra o liberalismo, quando na verdade também, pelo que nós entendemos, também um movimento herege. Qual o risco que a igreja corre? Eu estou vendo um crescimento. Só eu que estou vendo esse crescimento, ou os outros irmãos, o pastor Ricardo, também vê esse crescimento na igreja brasileira? Sim, a IPB é uma das igrejas que hoje está em franco processo de sectarização, considerando-se dona da verdade doutrinária e evitando o diálogo e a fraternidade com outras tradições e outras denominações. Isso é a marca típica do processo de sectarização. E também uma atitude antitética em relação à sociedade, à filosofia, à cultura. E isso é muito sério, porque, na minha maneira de ver, impede o desenvolvimento de uma piedade cristocêntrica e bíblica. Sim, o liberalismo se tornou uma espécie de xingamento, né? Qualquer pessoa que discorde desta visão fundamentalista é liberal. Quando me chamam de... É verdade, eu acredito na equidistância entre o fundamentalismo e o liberalismo. O liberalismo também é um equívoco, se por liberalismo entendermos o reducionismo que faz da fé cristã simplesmente uma questão ética e política. Isso é, se eu elimino da fé cristã o elemento de transcendentalidade, se eu elimino o aspecto místico e reduzo o cristianismo a uma questão ética e política, então isso é uma das maneiras de definir o termo liberalismo. Eu consideraria isso um grande erro. Na verdade, um erro fatal. De modo que eu não sou nem liberal, nem fundamentalista, mas procuro me manter centrado, equidistante. E sou chamado de fundamentalista pelos liberais e sou chamado de liberal pelos fundamentalistas. Infelizmente. Mas hoje nós vivemos um tempo de polarização e de radicalização. Então, liberalismo também não me interessa. E, em geral, é utilizado como xingamento. Então, qualquer pessoa que não acredite na visão fundamentalista ou neopuritana, no contexto calvinista, está aninhado no liberalismo teológico. Isso é uma análise equivocada. Na verdade, o que eu apresentei hoje para vocês não tem nada de liberalismo. É um retorno à genuína fé bíblica, neotestamentária, ao querigma neotestamentário, como eu vejo. Eu posso estar equivocado, mas certamente não estou fazendo nenhum reducionismo ético-político. Alguém disse aqui, o liberalismo teológico, qualquer um que se envolve com as responsabilidades sociais é acusado de ser liberal, disseram aqui no nosso chat. Pois é, isso é um absurdo, não é? Pois as responsabilidades sociais do cristão estão claras nas Escrituras. E qualquer tentativa de
ocultar esse fato me parece ser extremamente condenável. Então, é a redução da fé que o fundamentalismo faz, que transforma o cristão num proselitista, salvador de almas, numa preocupação estritamente eclesiástica, e não num cristianismo que vá para além da questão eclesiástica. Talvez aí, Stanley, eu vou concluir a minha resposta dizendo isso. Na minha opinião, ser um verdadeiro cristão é trabalhar com a igreja, mas não é trabalhar para a igreja. Para a igreja, eu digo instituição humana, religião organizada. Nós devemos considerar toda instituição humana sub judice. Nenhuma instituição humana tem reconhecimento diante de Deus para ser representante de Cristo. Então, toda religião organizada, toda instituição cristã deve ser considerada pelo cristão verdadeiro como questionável. Eu não posso assumir uma posição de compromisso inelutável com uma instituição eclesiástica, com a religião organizada, porque a minha fé, ela é estabelecida com Deus, mediada exclusivamente por Cristo e não pela igreja. Sim. Agora, se estivermos falando da igreja como realidade espiritual, a igreja como corpo de Cristo na terra, então nós estamos falando de uma igreja num sentido diferente. A igreja como edifício de pedras vivas, como diz Pedro, 1 Pedro 2, edifício de pedras vivas que não tem telefone, não tem CNPJ, que é composta por todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então, é esta igreja, sim, claro, com esta igreja eu tenho absoluto compromisso de fé. Absoluto compromisso. Eu pertenço a essa igreja e morro por esta igreja, mas Amém. Não por uma instituição humana, não por uma religião organizada. Agora, é o nosso campo missionário, claro. A igreja reúne as pessoas que estão apaixonadas pelo Evangelho, as pessoas que estão interessadas no Evangelho, as pessoas que querem ouvir o Evangelho. Então, eu milito nas instituições eclesiásticas humanas, mas eu sei que nenhuma delas pode ser equiparada ao corpo de Cristo, ao corpo do Cristo vivo. Eu sei que eu não estou dizendo nenhuma novidade para vocês, mas eu quero ajudá-los a lembrar destes fundamentos que todo esse burburinho nos fez esquecer, né? O nosso compromisso é com Cristo, é com o corpo de Cristo vivo, que não tem, que inclui pessoas de todas as diferentes tradições cristãs. Amém. O próprio Jesus disse que os discípulos ficariam surpreendidos ao perceber aqueles que estariam assentados à direita e à esquerda do Senhor, não é? Obrigado, cara. Valeu, gente. Vamos lá. Luan está aqui na minha lista. Luan, libere seu microfone aí para você falar. Depois do Luan, o André Brito. Então vamos primeiro com o Luan. Cadê o Luan? Aqui. Vai lá, Luan. Ricardo, eu tenho uma dúvida sobre uma parte de sua fala. Você estava falando sobre a interpretação tida pelos fundamentalistas, e em um certo momento você disse que o grande erro não é dizer que a Bíblia é inerrante, mas encarar uma tradição como inerrante. E normalmente eu ouço que essa fissura das pessoas por ter sua tradição como inerrante é um modo de dar sua carteirada de identidade, sabe?
é como se fosse aquela afirmação de que é a grande identidade da igreja. Certa vez, conversando com o Jaziel Botelho, ele me falou isso, que principalmente a IPB, na qual ele fazia parte, que tinha muito disso, que eles queriam dizer que a tradição deles era correta para mostrar a identidade, porque isso era um fator de qualidade para eles. E a minha pergunta é, quais são os meios para que a gente não abandone a identidade cristã, caindo no liberalismo, mas sem deixar a nossa tradição. Não sei se me fiz entender. Sem deixar que a nossa interpretação caia para o outro lado. E uma outra dúvida foi de um momento que o senhor falou sobre o resgate de uma espiritualidade saudável. Eu fiquei me perguntando se houve em algum momento, um momento próximo, eu sou muito novo, então não lembro se houve em algum momento próximo uma comunidade que teve uma espiritualidade saudável em que a gente pode se inspirar. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Luan. Sim, olha, sempre houve. Sempre houve na igreja comunidades, desde o primeiro século, onde havia genuína piedade cristã. Mas essa herança de liberdade, essa herança do Espírito, ela está presente nos últimos 2000 anos na história do cristianismo. Mas ela não se manifesta institucionalmente. Então, você não vai encontrar uma denominação que possa ser identificada como aquela que manifesta a verdadeira piedade cristã. Eu sugiro a você duas coisas. Primeiro, o mergulho nas Escrituras. Mas lendo a Bíblia de novo pela primeira vez, sem preconceitos, sem lentes doutrinárias que impeçam que a gente enxergue o que a Bíblia diz, uma atitude multiperspectival da Bíblia, a partir de diferentes paradigmas metateóricos, que a gente possa enxergar a riqueza do texto e deixar Deus falar ao coração. Segunda coisa, estudar a história do cristianismo, também, de novo, sem preconceitos, procurando dar atenção particular aos movimentos heréticos. Heréticos, porque a genuína piedade cristã, ela sempre foi perseguida pelas religiões institucionais. Por quê? O cristianismo organizado. Então, eu não estou dizendo que as heresias estavam sempre corretas. Vai acabar daqui a pouco. Mas como dizia um professor meu, Francisco Leonardo Schalkweiss, eu conheço. Toda heresia surge por causa de um equívoco das igrejas, por causa de uma falha do cristianismo institucional, uma má percepção do que significa verdadeiramente ser cristão. Então, nós vemos a necessidade constantemente de estarmos abertos para a correção, para o corretivo. E, às vezes, é exatamente nesses movimentos considerados da franja, os movimentos marginais do cristianismo, é que nós vamos encontrar essa lufada de ar fresco que se faz tão necessária e que é tão cerceada. Não é? Fundamentalmente, e acima de tudo isso, é preciso buscar uma fé existencial. É preciso assumir uma atitude mística, que eu descrevo como a presença de Cristo. A presença de Cristo diária, cotidiana, na vida.
prestar atenção nos acontecimentos, prestar atenção nas pessoas, nas conversas, nos relacionamentos, prestar atenção nas parábolas da vida e viver uma fé em que o sagrado se manifesta todos os dias. Isso, para o neopuritano, é algo praticamente repugnante. Então, nós devemos lembrar que a igreja, ela nunca foi pura. E desde o primeiro século, algumas pessoas falam assim, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à igreja primitiva. Isso é bobagem, porque a igreja primitiva era cheia de problemas e equívocos, desde o começo. E o que nós precisamos é o retorno a Cristo propriamente e a uma atitude de comunhão com Deus que nos aproxima da percepção da sacralidade. E, no entanto, o que eu ia dizendo é que a igreja ela é de Cristo, mas ela também é a igreja do anticristo. Eu digo isso no meu livro Anticristo na Bíblia e na História, que a igreja de Cristo e a igreja do anticristo são a mesma igreja. É claro que isso é uma maneira poética de falar. O que eu estou dizendo é que as igrejas cristãs, nos últimos 2000 anos, elas manifestam ao mesmo tempo aquilo que é essencialmente cristão e aquilo que é essencialmente anticristão. Então, se você quiser ver a manifestação mais plena do anticristo, você tem que buscar essa manifestação na igreja e não fora da igreja. Portanto, essa atitude antitética, já que alguém me perguntou aqui no chat, né? Essa atitude antitética em relação à cultura, ela é equivocada, porque a verdadeira relação antitética que o cristão deve ter, e que é bíblica, do bem e do mal, do certo e do errado, é em relação ao anticristo, e não ao mundo. E somente em relação ao mundo, no momento em que o mundo manifesta o que é anticristão. Quando o mundo, por exemplo, manifesta injustiça, então aí sim nós temos que ter uma atitude antitética em relação ao mundo. Quando o mundo manifesta falta de empatia, então aí sim nós temos que nos manifestar em relação antitética ou antiteticamente em relação ao mundo. Infelizmente, é justamente nestas piores características do mundo, e é por isso que João diz, não ameis o mundo, essas características infames do mundo, da sociedade, é que muitas vezes acabam atraindo as lideranças evangélicas. Então, quando nós deveríamos ser antitéticos, às vezes nós não somos. E nos tornamos antitéticos em relação à ciência, por exemplo, o que é um grande equívoco. Ou em relação à arte, ou em relação à filosofia, ou em relação à psicologia, ou em relação a outras tradições culturais presentes na sociedade, com as quais nós deveríamos nos engajar em diálogo produtivo. Vou parar por aqui. Beleza, Ricardo. Gente, como nós começamos aí um pouco atrasados, nós ainda temos aí mais 10 minutos. E aqui, pela ordem, o André Brito. E aí vamos ver se dá para o Ricardo responder, porque depois do André tem a Renata, e aí eu acho que os outros que pediram vai ficar complicado para a gente dar continuidade. Vamos lá, André, liga seu microfone, por favor. Ok, Paulão, quero saudar a todos os participantes e parabenizá-lo pela iniciativa. Bom dia, graça e paz
a todos. Eu sou pastor Batista, numa cidade do interior baiano, onde, por sinal, a terra tremeu no último final de semana, né? Pastor Ricardo, quero agradecer pela sua vida e dizer que o senhor tem impactado. Eu tenho lido o livro Piedade Pervertida, um livro instigante, né? Agradecer pelaquela palestra Jesus e Kierkegaard. E a partir dali eu comecei, como disse o senhor, a conversar com Kierkegaard. Muito bom. Mas para remir o tempo, eu acredito piamente que grande parte da Igreja Evangélica no Brasil há muito que tem vivido uma piedade pervertida. Então, quero perguntar para o senhor, pastor Ricardo, que tipo de piedade a igreja deve exercer para influenciar a nossa sociedade, que eu acredito que, além de pós-moderna, está sendo uma sociedade pós-cristã, porque, para mim, a igreja vive numa outra galáxia, não se envolve com as questões da sociedade e, quando se envolve, não é para melhor, é para pior. Então, que tipo de piedade deve ser exercida para que nós, enquanto igreja, exerçamos uma influência benéfica? Obrigado, André, pela sua pergunta. Deus abençoe sua vida. Eu acredito que tudo que eu disse nessa palestra ajuda a responder a sua pergunta. Mas eu vou acrescentar aqui a seguinte ideia de fácil memorização. Nós precisamos construir uma piedade que não seja construir uma piedade cristã que vai influenciar positivamente a sociedade, se ela tiver 3 características. Que ela não seja condenatória, e sim compassiva. Que não seja condenatória, mas que seja compreensiva, perdoadora. Segundo lugar, que ela não seja adepta da crueldade, e sim do cuidado. E, por fim, que ela não seja adepta da separação, da exclusão, e sim da comunhão. Então, nós precisamos de uma piedade cristã que insista na comunhão, que insista no serviço, no cuidado e na compaixão. Você repare que são 3 Cs. Comunhão, cuidado e compaixão. Ou compaixão, cuidado e comunhão. Fácil de lembrar. Compaixão em vez do quê? Em vez da condenação. O discurso evangélico tem se caracterizado pela condenação. Em vez de o quê? De sermos compassivos, misericordiosos. Em vez de termos uma palavra de perdão. Em segundo lugar, uma piedade calcada no cuidado. Cuidado da natureza, cuidado do semelhante, cuidados sociais, de auxílio ao necessitado. E, em terceiro lugar, comunhão. Isso é, abrir o coração e estar de braços abertos para estabelecer relacionamentos. Quando nós estamos abertos para estabelecer relacionamento, nós estabelecemos vínculos de diálogo, de contato, de troca. O que o fundamentalismo faz, por causa da sua atitude baseada no medo do moderno, é construir uma fortaleza no alto da montanha, porque está se sentindo escanteado, ameaçado.
Então, é um cristianismo que, por se sentir ameaçado, constrói muros, constrói uma fortaleza e se refugia nessa fortaleza e vê toda a vida social como inimiga. Com isso, não há como estabelecer os vínculos para fazer com que o amor de Cristo flua. Nós temos que nos tornar fontes de água viva, para que o perdão de Deus, a graça divina, o amor de Deus flua livremente de nós para com todos e tudo. E essa é a verdadeira evangelização. Não é a persuasão por meio de argumentos. Isso é uma falsa evangelização. É o fluir da graça divina por meio daquele que está pleno de graça. Quando nós estamos plenos de graça, quando nós somos tocados pelo amor de Deus, nós somos levados a comunicar o amor de Deus e a graça de Deus, a estender o perdão de Deus, não separando jamais a humanidade entre eleitos para a salvação e eleitos para a condenação. Não nos cabe fazer essa distinção. Nós não estamos neste mundo para julgar as pessoas. Nós estamos neste mundo, o julgamento pertence a Cristo. Nós estamos neste mundo para amar. Nós estamos neste mundo para testemunhar, através de nossas vidas, acerca da graça de Deus, que nos resgatou da nossa própria culpa do pecado, nos libertou da opressão do pecado, que nós possamos, não é? Para que nós possamos também levar esse amor divino para todos. Aí sim, isso é verdadeira evangelização, porque é a comunicação do evangelho da graça de Cristo Jesus. Se eu trago pessoas para a minha igreja, se eu trago 500 pessoas persuadidas da doutrina da minha igreja, eu trago para o culto da minha igreja, eu resolvi o problema dessas pessoas? Não. Eu resolvi o problema da minha igreja. Isso eu resolvi. Do caixa, né, da minha igreja. Mas eu não resolvi o problema das pessoas. O problema das pessoas eu só resolvo quando eu coloco a graça de Deus, o amor de Deus, o Cristo vivo, no coração e na mente e na alma dessas pessoas. De tal forma que elas possam também se tornar regeneradas em Cristo e ter uma vida nova. Que não é uma doutrina, que não é um ritual, é uma forma de viver. O meu problema com o conceito cosmovisão cristã é justamente esse. Não basta uma cosmovisão. O que eu preciso é de uma existência cristã. Qualquer cosmovisão cristã é apenas uma ideia, para não dizer uma ideologia. O que eu preciso é de existir enquanto cristão no mundo. As ideias existem para me ajudar a viver a vida de Cristo. Mas se elas substituem a vida de Cristo e eu passo a viver sem compaixão, se eu me torno adepto da condenação, eu passo a viver sem cuidado, mas me torno adepto da crueldade para com as pessoas ao meu redor, se eu passo a viver sem comunhão e passo a viver a separação, a divisão e a exclusão, então essa vida cristã não contém cristicidade e, portanto, para mim,
é mera religião, assim como o budismo, o islamismo, assim como qualquer outra forma de religiosidade ou filosofia humana que não transforma o indivíduo de dentro para fora. Me desculpem se eu pareço místico, mas é justamente o que eu sou. Acredito na Foi ideia, isso. Encostei aqui, ó, na touchpad. numa relação mística para com Deus. Espero que eu tenha respondido. Com isso, eu concluo também a minha resposta. Valeu, Ricardo. Gente, a gente está terminando. A Renata Arruda, ela vai ser, por favor, a última a perguntar. Nosso tempo aí, né, já faltam 2 minutinhos aí, nós falamos que íamos até 10h45. Então, a gente começou 15 minutos atrasados, e aí a gente está terminando com a Renata. Antes da Renata perguntar, eu agradeço a todos vocês que participaram aí, e na semana que vem, na sexta-feira, nós teremos o pastor Luiz Longini, e vai falar sobre fundamentalismo religioso e teologia espiritual. A gente está começando aí bem forte nessa crítica ao fundamentalismo religioso, e o Luiz Longini vai ter a oportunidade de ministrar também. Mas a Renata tem a sua pergunta. Vamos lá, Renata. Ok, obrigada pela oportunidade, viu? Da voz feminina perguntar. É bom, é muito bom. Pastor Ricardo, eu queria te perguntar, dentro do que você falou sobre a doutrina fluida, que deu para entender que é uma doutrina que passa por revisões, né? Ela mesmo se questiona também, e ela vai contra essa concepção de infalibilidade doutrinária, que me lembrou muito a questão da história da igreja, da infalibilidade papal, infalibilidade dogmática, e que o princípio protestante foi justamente o processo de crítica a essa rigidez interpretativa que havia perdido Cristo. E aí, essa perda de Cristo, na leitura do nosso contexto brasileiro, a gente tem visto já há muito tempo, mas agora parece que a mídia torna isso mais evidente, cada vez mais, os escândalos, né? Que faz agora, de uma forma mais robusta, a sociedade questionar, contestar as instituições religiosas, as organizações eclesiásticas, né? A sua legitimidade e veracidade, né? E a minha pergunta é, quais as perspectivas, a partir das suas análises, assim, de danos ou benefícios, né, que essa contestação ela venha originar justamente da sociedade, ou seja, a sociedade faz o princípio protestante se fazer presente, que é questionar aquilo que está rígido e que não condiz com Cristo, e não ser a igreja essa de aplicar o princípio protestante da contestação daquilo que já não cabe mais, não tem mais sintonia com o próprio evangelho. Quais os riscos da sociedade ser a protagonista nessa contestação? Obrigado, Renata, pela pergunta. Eu iniciaria a resposta dizendo que a sociedade, nós devemos ouvir esse clamor da sociedade de forma positiva, dialógica. A sociedade está notando uma certa hipocrisia e uma certa arrogância por parte dos evangélicos. E ela tem razão, não é? Isso que tem sido apontado é verdadeiro. Muitos evangélicos se mostram arrogantes e existe uma certa hipocrisia. Um discurso moralista, e nós temos que lembrar que o legalismo moralista é outra característica do fundamentalismo e não representa a verdadeira ética cristã. Propostas rígidas de conduta não são a marca de uma verdadeira ética cristã, e sim o discipulado, o seguimento de Cristo.
a imitação de Deus até, como diz Efésios 5:1. A adoção de uma vida que é fundamentada na comunhão com Deus em Cristo, uma ética de princípios. Os princípios que são os valores do reino de Deus. Eu tenho insistido em várias palestras de que é preciso substituir a estrutura matricial metateórica do nosso pensamento, substituir as categorias que a formam de crenças em valores. Isso que eu estou dizendo é algo da epistemologia, mas é um pouco complicado. É um pouco complicado, mas eu espero simplificar. Todos nós pensamos a partir de uma estrutura metateórica de categorias. Essas categorias podem ser crenças. O que eu proponho é que nós adotemos um paradigma constituído de valores, os valores do reino de Deus, como o amor, a justiça, a verdade, a pureza, a compaixão, e que não sejam as crenças promovidas à condição de categorias paradigmáticas. As crenças são um pensamento teórico, doutrinário, teológico. Então, elas têm que ser construídas a partir dos valores do reino de Deus. Elas não devem servir de base, mas sim ser o resultado. Então, a verdadeira ética cristã não é o moralismo legalista das rígidas propostas de conduta. Então, há sim uma dissonância entre o que se diz e o que se faz. E a sociedade, ela faz uma crítica justa às igrejas, de que as igrejas caíram na hipocrisia e são soberbas, arrogantes, se acham donas da verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver esse problema é fazer a lição de casa, é fazer a limpeza da nossa casa e mostrar algo diferente para a sociedade. Em vez de condenar a sociedade e tentar defender a igreja, nós deveríamos ensinar a humildade cristã para os crentes. Para que eles possam viver na humildade de saber que nós nada sabemos. Saber que nós não temos como ter certeza de nada. Eu recomendo o livro do Peter Enns, chamado O Pecado da Certeza. The Sin of Certainty. Um dos melhores livros publicados recentemente, cristãos. Muito simples, muito fácil de ler. Voltado para o grande público. Peter Enns. O Pecado da Certeza. Com isso, nós poderíamos adotar uma postura mais humilde, menos arrogante. E também uma atitude menos hipócrita, quando reconhecêssemos que somos pecadores. A igreja não é um lugar para santos, é um lugar para pecadores. Somos todos pecadores. A diferença entre aqueles que frequentam a igreja, deveria ser, entre aqueles que frequentam a igreja e aqueles que não frequentam a igreja, é que aqueles que frequentam a igreja sabem que são pecadores. E aqueles que não frequentam a igreja é porque não sabem que são pecadores. Não é? Então, isso idealmente. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas frequentam a igreja achando que são santarrões. E que quem não frequenta são os pecadores. Não é? E isso é péssimo. Porque, como nós vemos no exemplo do apóstolo Paulo, os maiores santos acham-se os maiores pecadores. E os maiores pecadores são aqueles que se acham santos e que não precisam de perdão, porque não estão fazendo nada errado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa própria arrogância, não é? E arrumar a casa. A sociedade ainda vai falar mal, vai perseguir, mas perseguirá pelas razões corretas.
perseguirá porque não gosta de Cristo. Ser perseguido porque você está espelhando Cristo e a sociedade te oprime porque você está espelhando o amor, a graça, a compaixão, a sabedoria de Cristo, isso é um privilégio, como diz Cristo nas bem-aventuranças. Agora, se você é perseguido pela sociedade porque você se torna uma instituição arrogante, hipócrita, cruel, persecutória, exclusivista, condenatória, então a igreja está sendo condenada pela sociedade pelas razões certas, não é? Com denúncias que o próprio Jesus fez aos fariseus e que nos cabe ouvir e buscar a correção. Mas não tem problema, porque Deus manifesto a nós em Cristo é gracioso, é misericordioso, é perdoador e sempre promove a cura. E há de promover a cura das nossas igrejas. Há de levantar profetas. Há de levantar líderes que tragam cura, restauração e um novo alento. Porque o verdadeiro evangelho, ele é indestrutível. As igrejas morrem, passam, mas o evangelho, ele é eterno, indestrutível e não pode nunca ser eliminado. Valeu, Ricardo. É um prazer estar com vocês e conhecê-los e compartilhar com vocês durante esta 1h30, 2 horas de relacionamento. Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. É isso, Ricardo. Nós que fomos muito abençoados. Eu aqui fiquei vibrando, coisa boa. Bom ouvir essa palavra, que Jesus coloque bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. E em breve a gente vai ter você de novo aqui, hein? Então você está no nosso esquema aí. Então, para finalizar, gente, eu vou pedir ao pastor Jackson. Por favor, Jackson, faça uma oração, agradecendo a Deus, orando aí pela vida do pastor Ricardo. E aí, depois da oração do pastor Jackson, nós estaremos encerrando, tá, gente? E sexta-feira nós vamos juntos aqui de novo. Sempre vai ter uma sala de espera para você já entrar e ficar aí aguardando. E amanhã, com fé em Deus, essa palestra, a gente já vai disponibilizar ela no YouTube. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Tem gente aí do Brasil todo, né? E fora do Brasil também. Tem gente nos Estados Unidos, tem gente aí que está acompanhando. Que legal, na Bahia, no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Vou pedir ao pastor Jackson, por favor, pastor, faça essa oração e vamos finalizar. Seu microfone, Jackson. Seu microfone está desligado. Pai, nós adoramos o Senhor. Rendemos graças por esta manhã. Louvamos-te pela iniciativa, ó Deus, do Paulo Emílio e outros que estão ao seu lado. E queremos manifestar a nossa alegria pelo que o Senhor falou conosco e ministrou aos corações dos colegas, dos irmãos, através do reverendo Paulo, do reverendo Ricardo. Deus, toma o teu filho nas tuas mãos, continua ministrando graça, sabedoria, renovando a saúde física, emocional, espiritual sobre a sua vida, família e igreja. Nós te louvamos pelos feitos maravilhosos do Senhor e te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço a todos. Amém, galera. Amém. Então você pode aí liberar seu microfone para se Obrigado, despedir. Ricardo. Obrigado, Paulo. Deus abençoe vocês e até a próxima sexta-feira. Valeu, Eliel. Abraço, William. Abraço aí a todos aí. Edna, Reginei,
Todo mundo aí, gente. Obrigada, pastor Paulo. Bom te ver aqui, Leão. Obrigada, Prazer, pastor Ricardo. Fernando. E aí? Prazerzão te ver, lindão. Valeu, Paulão. Tamo junto, Claudinho. Semana Valeu, Paulão. Um grande abraço. Fique com Deus aí, todo mundo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Abraço a todos.